Salve, salve galera, Carlitos Tips na área, vamos embora aí para mais um vídeo de palpites de futebol para nossa segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Uma segunda-feira que tem poucos jogos, mas apesar disso, tá muito boa. Os jogos são jogos onde a gente tem muitas oportunidades e eu separei 8, aqueles que eu acredito que sejam os melhores para passar para vocês. No final eu ainda consegui trazer 3 bilhetinhos, 2 duplinhas e uma tripleta, tudo com odds acima de 1,80, que eu vou passar aí pra gente tentar aí que já começar a semana brocando, tá? E o primeiro jogo que eu vou trazer para vocês é o jogo lá na Dinamarca, o jogo às 15 horas, o jogo entre o Copenhague e o Silkeborg. Esse jogo, ó, a gente já olha para esses indicadores, ó, de força ofensiva e defensiva, vê que são indicadores parecidos das duas equipes. A gente vê indicadores de gols aqui, ó, elevados dos dois lados. E média de custo de gol e quantidade de gols marcadas, ó, nos últimos 5 jogos das equipes. Como mandante jogando em casa, marcou 11 gols, ó, com a média de 2,2, um coeficiente de variação baixíssimo, ou seja, vem se repetindo esses gols. Visitante jogando fora marcou 13 gols, ó, com a média de 2,6. E sofreu 5 gols e o mandante sofreu 4. Então, para esse jogo aqui, a gente vai indicar o over 1,5, ó. Tá com a odd reduzida 1,18, mas dá para completar o bilhete. Ou se você for bem ousado, dá para você apostar também nesse ambos marcam pagando 1,78. Já às 15 horas, a gente tem na Champions League da Ásia o Al Hilal jogando contra o Stighal. O Al Hilal, se a gente olhar aqui, ó, o gráfico aqui de força ofensiva, ele praticamente engole o gráfico aqui do visitante. O Al Hilal, nessa competição tem o Neymar inscrito, ele deve jogar, eu acredito que ele deve entrar. É um time que dispensa comentários, que vem numa sequência muito boa. O último jogo foi um clássico lá contra o Al Nassr, na liga lá da Arábia Saudita. Foi 1-1, ele não perdeu, tomou um gol, mas empatou. Teve um pênalti que deveria ter sido marcado, não foi. E aqui a gente vai seguir com o favoritismo do Al Hilal. Aqui no nosso gráfico não tem um indicativo 10 odds, mas eu já vi que a odd para o Al Hilal vencer e ter mais de um gol na partida, vitória do Al Hilal e mais de 1,5 tá pagando 1,30. Vai ser isso que eu recomendo para você juntar com outro joguinho e trazer uma duplinha ou uma tripleta aí com odds acima de 1,60 ou 1,80, tá? Inclusive, tem um dos bilhetes quando eu vou utilizar isso aqui, esse jogo com a vitória do Al Hilal e mais de um gol e meio. Às 15h30 em Israel, na Premier League de Israel, a gente tem um jogo entre o quarto colocado e o quinto, o Hapoel Haifa e o Maccabi Haifa. Aqui também, ó, se a gente olhar o gráfico aqui de força ofensiva e defensiva das duas equipes, são parecidos. A gente tem indicadores altos para gols. A gente tem o Maccabi Haifa jogando fora de casa como o favorito. E a gente tem, ó, quantidade de gols marcados e sofridos das duas equipes muito boas. Inclusive, a média de custo de gol de cada uma equipe aqui é acima de 3. Então, dito isso, a gente vai indicar o over 1,5 para você que trabalha de forma mais conservadora. E se você for mais ousado, dá para a gente utilizar aqui uma aposta simples. Esse ambos marcam sim, que eu acredito que é uma boa pedida, tá? Se a gente for ver aqui a tabela de classificação, a gente vai confirmar, ó, o quarto colocado, o Hapoel Haifa, 9 jogos, marcou 13 gols e sofreu 6, enquanto que o Maccabi Haifa, que é um time que briga por título, tá aqui como quinto colocado, mas ó, em 8 jogos ele marcou 21 gols e sofreu 9. Então a gente vê que são times bons para gols e vai ser o indicativo para esse jogo. Às 17 horas, na Premier League Inglaterra, a gente tem o Fulham e o Brentford. Também duas equipes boas para gols. A gente tem dados aqui favoráveis para isso. Ó. A gente tem as odds do mercado de resultados dando um leve favoritismo para o Fulham. E a gente tem o over 1,5 pagando 1,21, que vai ser também o nosso indicativo. Agora vindo para os jogos à noite, às 19 horas aqui no Brasil, a gente tem o jogo do Operário e o Meu Esporte, tá? Um jogo importantíssimo aqui para o esporte. Se a gente pegar a tabela de classificação, a gente vai ver que está muito embolado. O Sport vem na terceira colocação com 59 pontos. O Mirassol também. O Mirassol vai jogar na terça-feira, ele vai jogar em casa. E aqui, ó, o Ceará venceu o seu jogo. Ele venceu o Avaí e encostou, tá? 2 pontos, tanto do Mirassol quanto do Sport, tá? Com um jogo a mais, né? Então, tanto o Sport quanto o Mirassol vão precisar vencer seus jogos. E para mim, esse aqui é o jogo mais importante do ano para o Sport. E essa odd de 2,60, ela, para mim, o valor tá nela, tá? Eu acredito que o Sport ele vai vencer esse jogo, mas
para você trabalhar de forma mais segura, você tem duas opções. A primeira é um dupla chance esporte, tá pagando, se eu não me engano, 1,25, 1,30. O empate anula tá pagando 1,70, muito alto. E um golzinho do Sport tá pagando 1,33. O Sport ele deve marcar. Eu acredito que o Sport não vai perder esse jogo, tá? Até porque o Operário ele não briga mais por nada. Ele já tá garantido na Série B do ano que vem. E ele não cai e também não vai subir, entendeu? Então aqui o valor todinho tá aqui nessa odd do Sport, 2,60. E aí você vê o que é que você acha melhor. Se é trabalhar com um golzinho do Sport, que o Sport vai marcar. Se eu acho que o Sport vai vencer, então consequentemente o Sport vai marcar. Então a bet mais segura seria Sport para marcar pagando 1,30 para você completar aí o seu bilhete. Se você for ousado, o empate anula pagando 1,70. E se você for mais ousado ainda, é a vitória do Sport pagando 2,60, que é o que eu vou fazer, tá? Já às 20 horas na Série A, a gente tem o clássico paulista entre o Corinthians e o Palmeiras. Corinthians brigando para sair da zona de rebaixamento, para se livrar do rebaixamento, e o Palmeiras brigando por título aqui contra o Botafogo. Acredito que vai ser um jogão. Ó. O Corinthians é o 15º, então tá perto aí da zona da degola, então precisa somar. Campeonato chegando na reta final, mesma forma o Palmeiras que precisa encostar aí no Botafogo. Então, para esse jogo aqui, para mim é um jogo para gols, tá? Apesar de ser um clássico, um jogo mais truncado, mas é um jogo para gols. E aí você tem duas opções. A primeira, que me agrada muito, é um gol do Palmeiras, tá pagando 1,25, se eu não me engano. Palmeiras deve fazer gol e o Corinthians também, tá? Então, over 1,5, um gol do Palmeiras ou ambos marcam sim. Então, aqui a gente vai trabalhar com gols. Eu acredito que seja um jogo para 2-1 para qualquer um dos lados. Agora, para finalizar, eu vou trazer dois jogos da Série B. Jogos aqui. Primeiro é o jogo da Ponte Preta, um jogo aí 21 horas em São Paulo, Ponte Preta contra o Paysandu. Paysandu que é um péssimo visitante e Ponte Preta não é um bom mandante, mas tá fugindo aí da zona da degola, então precisa vencer, ó, é o 16º colocado, ele tá na porta aqui. Tem que vencer a todo custo, somar pontos. E com essa odd de 2,46, eu vou indicar uma aposta aí no dupla chance Ponte Preta, tá pagando acima de 1,25, 1,30. Isso aí para completar bilhete. Já esse outro jogo é 21,15, são dois times que já estão lá embaixo na zona, então não tem mais nada a perder, é vencer ou vencer. O CRB é o 17º, é um visitante muito ruim. O Ituano, que tinha começado a segunda fase da competição muito bem, depois despencou, tá? Ó, o Ituano ele marcou 36 gols e sofreu 54. O CRB em 34 jogos marcou 33 e sofreu 42. Então, olhando para esses números aqui, o que eu vou indicar para esse jogo e pela necessidade, apesar de a gente ter um H-score abaixo de 200, se a gente for olhar a quantidade de gols, ó, a gente tem o CRB nos últimos 5 jogos fora marcou apenas 4, mas sofreu 7, enquanto que o Ituano em casa marcou 5 e sofreu 7. O que eu vou indicar aqui é o over 1,5, ó, pagando 1,48, porque se uma equipe aí tomar um gol, a outra equipe vai ter que ir para cima, final de competição, e vão ter que brigar aí para poder sair, fugir da zona da degola, tá? Então, over 1,5, pagando 1,48 para mim, tá de bom tamanho e é isso que eu vou indicar para você completar bilhete, beleza? Vamos lá nos nossos bilhetinhos. Bom, galerinha, o primeiro bilhete é uma duplinha com odd 1,81, onde eu vou indicar dupla hipótese para Ponte Preta. Ponte Preta ou empate, Ponte Preta contra o Paysandu, e o jogo do Operário contra o Meu Esporte, para o Esporte fazer um gol. Isso aqui pagando 1,33, ó, juntando os dois, dá uma duplinha com odd 1,81. Eu indico aí trabalhar com 1% da banca. Já o segundo bilhete é uma tripleta, onde a gente vai colocar o Al Hilal para vencer e mais de um gol. O jogo do Copenhague, o Silkeborg, mais de um gol na partida. E o jogo do Fulham contra o Brentford, mais de um gol na partida. Essa tripleta traz uma odd de 1,82 e a gente vai indicar também 1% da banca. E o último jogo para a gente finalizar é uma duplinha, onde a gente vai buscar um gol do Palmeiras, né? Mais de 0 gol pro Palmeiras. E o over 1,5 no jogo do Ituano CRB, com odd de 1,85. E aqui a gente vai indicar também 1%. E jogue com responsabilidade e só se você for maior de 18 anos, tá? Tamo junto aí no Green, no Red. Uma boa semana para todos. Valeu!